Boa tarde, meu nome é Lucas Gabriel e junto com o Luiz Eduardo nós vamos fazer o React do grupo 5 do subprojeto 3 de controle de sistemas lineares 2. Boa noite, meu nome é Johnny Fukaori, eu faço parte do grupo 5 junto com o Bruno Marques e a gente vai apresentar o subprojeto 3, que aborda os temas modelagem em espaço de estados, transformação de similaridade, realização de uma função de transferência e solução de uma equação no espaço de estados. Falando um pouquinho sobre o espaço de estados, ele é uma modelagem que representa as equações diferenciais em forma matricial. Ele fica definido pelo x ponto é igual a x mais bu e y é igual a cx mais du, onde a, b, c e d são matrizes de tamanho n, né? O sistema em espaço de estados, eles são representados somente com sistemas lineares ou sistemas linearizados em um certo ponto. O sistema em si ele pode ser não linear, mas se ele tiver uma parte que a gente pode linearizar, essa representação que eu desenhei aqui, a gente consegue modelar, fazer a modelagem em espaço de estados. O sistema em espaço de estados ele pode conter quantas variáveis de estados a gente quiser, mas quanto mais estados a gente escolher para controlar, mais complexo fica a modelagem. E todo sistema também existe uma quantidade mínima de variáveis para que ele possa ser representado pela equação de espaço de estados. Abaixo a gente pode ver a equação que transforma o sistema em espaço que obtém a equação diferencial de um sistema em espaço de estados, que seria o que? O y, c vezes s vezes a identidade, menos a inversa disso, vezes o bu. Aqui eu só acho que está ficando meio vago essa parte das matrizes que ele disse, que ele comentou que A, B, C e D são matrizes, né? Mas ele deixou meio vago o que são elas. E o U também da entrada, por enquanto não. Talvez agora ele comente. Mas só porque eu acho que a Sim, explicação fica mais complexa, né? fica meio desconexa essa parte de voltar para a função de transferência sem saber certo o que é ali cada coisa. Mais o du, né? As vantagens da modelagem em espaço de estados é que ele abrange uma maior quantidade de modelos e fornece mais informações sobre o comportamento do sistema. Os autovalores da equação característica é dada pelo determinante de lambda i menos a, igual a zero, e todos os polos do sistema são autovalores, mas nem todos os autovalores são polos. Quando a gente faz a modelagem em espaço de estados, a gente está analisando todos os autovalores do espaço de estados, até mesmo os que são cancelados por zeros. E na representação do sistema, a gente tem três principais formas, que é a que a gente vê na disciplina. Seria a cascata, variáveis de fase e paralela. Aqui na primeira a gente tem o G, que é igual para todas as três, representado de formas diferentes só. E aqui do lado direito e esquerdo, a gente tem a representação em espaço de estados, onde eu tenho a minha matriz A, na representação em cascata, a gente tem a matriz A com todas as raízes na diagonal principal. Começando com menos 4, menos 3 e menos 2. Em variáveis de fase, a gente faz a multiplicação do denominador, né? E a gente coloca os escalares que multiplicam os s na última linha, trocando o sinal dele. Aí seria o 24, o menos 26 e o menos 9, menos 24, desculpa. E na forma paralela, a gente tem, parecida com a forma cascata, as raízes na nossa diagonal principal, só que ela troca, né? Onde seria ali o menos 4 é o menos 2, no centro aqui é o menos 3, onde seria o menos 2 é o menos 4. Só inverte as pontas da diagonal principal ali. Aqui ele só não comentou desse último vetor aqui, né? O vetor que multiplica a entrada, de ser os ganhos, né? Aqui também. Ele não comentou disso, mas a explicação da montagem de cada método aqui, de cada forma, eu acredito que ficou bem claro Sim. do significado, né, em cada posição aqui. E também da parte da saída ali, que você pode escolher o que você quer ver, acabou não sendo comentado. 3, onde seria o menos 2. A transformação de similaridade é uma forma que a gente representa um sistema de outra maneira, mas mantendo todas as suas características. Por exemplo, se a gente quer representar o x de uma forma diferente, com 2x, o dobro, né? Por exemplo, a gente não pode simplesmente multiplicar ele por 2, porque a gente está trabalhando com matrizes, né? Então a gente precisa de uma matriz de transformação, que aqui nesse exemplo seria a nossa matriz P. Então, tendo um sistema que é x derivado é igual a x mais bu, y igual a cx mais du, fazendo x igual a p vezes z, a gente tem p vezes z derivado, que é igual a apz mais bu, y igual a cpz mais du. Quando a gente multiplica os dois lados de uma equação, a gente não altera o resultado, né? Então aqui a gente multiplicou os dois lados da equação pela matriz de transformação inversa, a inversa da matriz de transformação, e a gente teve essa equação aqui. Isolando o z derivado, a gente tem a representação de z, a representação de x como z, que seria o dobro de x, que é igual a z derivado igual a 1 vezes z mais b1, e y igual a c1 mais d1, onde a1 é nossa matriz de transformação inversa, vezes o A, vezes a própria matriz de transformação. O B1 é a matriz de transformação inversa vezes B, e o C1 é o C vezes a matriz de transformação. Aqui ele falou de ser o dobro, acredito que tenha sido que antes ele falou de que não dá só para multiplicar por 2.
Mas ele aqui demonstrando a fórmula, né, ele falou que aqui seria o dobro, eu achei isso meio confuso. Parece que sempre será o dobro aqui, mas Sim. que na verdade E depende, né, dessa da nossa... parte de transformação, ele falou de manter as características, mas ele não deixou claro que é a questão dos altos valores, né? Uhum. Também esse texto, agora que segue ali embaixo, ele fala que aumenta a magnitude, mas as modifica. Eu acho que seria, não modifica ali as Uhum. características. É verdade. A transformação de singularidade, ela aumenta a magnitude das características do sistema, mas não modifica as próprias características, né? Seria como se a gente tivesse um vetor e a gente aumentasse o comprimento dele, mas não mudasse direção nem distância dos eixos. Aqui ele até explicou, né, que realmente aqui teria faltando um não, mas acredito também, concordo com o Lucas, que ficaria mais claro se ele explicasse o que seriam essas mudanças que ocorrem. E aumentasse o comprimento dele, mas não mudasse direção nem distância dos eixos. Bom, é importante a gente saber que Aqui também, igual vinha ocorrendo, o professor alertou todos os grupos para fazer uma transição, né, de um tema para o outro, e aqui eu sinto que não teve isso, que saiu de uma linha de raciocínio e foi para outra, que inclusive é outra forma de apresentação, né, é uma coisa que eu e o Lucas, como grupo, a gente gosta que siga uma linha, né, da visual, assim, da apresentação, digamos. E, e que aqui muda, né? Sai de uma apresentação slide aqui para ele apresentando em PDF, né? Sim, Uma folha também concordo. escaneada. existe a possibilidade da gente converter uma função de transferência para o espaço de estados, assim como a gente pode converter o espaço de estados para uma função de transferência. Eu separei alguns exemplos aqui do passo a passo de como fazer essa operação. Primeiramente, aqui nós temos uma função de transferência que a gente vai converter para o espaço de estados. A função é essa, Daí GDS2S dessa mais 1. parte, já comentar, em que agora ele vai fazer exemplos do que já foi explicado e por ser separado, você tem que processar um pouquinho para ver o que ele está fazendo. Então, tipo, se fosse um exemplo logo em seguida da explicação, talvez ficaria melhor encaixado. Dividido por S ao quadrado, mais 7S mais 9. Inicialmente, as equações de estado são deduzidas para a função de transferência sem zeros. Isso aqui é importante. Aí a gente coloca a relação de entrada e saída e multiplica cruzado. Multiplicou cruzado, a gente aplica a Laplace e obtém a função. Então nós definimos as variáveis de estado, x1, que é igual a x, e x2, que é igual a derivada de x. Parte de baixo. Aqui eu tive a impressão que ele falou entrada e saída, então eu imagino que aqui seria esse XGS, seria a saída do sistema, né? Uma representação que geralmente é feita pelo Y, mas que agora, vendo aqui, dá para entender que ele quis dizer que isso aqui é a saída. Mas que essa parte agora que ele está falando, eu achei meio confuso, dessas mudanças de x ponto, x derivado igual a x2 aqui. Não Tem-se consegui então que acompanhar muito bem. x1, como se fosse derivado, é igual a x2, então x2 é igual a x2', que é igual a menos 7x menos 9x mais e. Essa da parte daqui. Agora a gente vai usar o zero da função de transferência e obter a equação da saída. Nesse caso é essa. Agora basta colocar as equações na forma vetorial e matricial. Que nesse caso, que é o x, essa parte é a parte A, aqui é a parte B e a parte C da saída. E aí a gente tem a equação de espaço de estados. Sabendo como é que faz essa conversão, a gente pode ir para o MATLAB também, para conferir se deu certo. Aqui a gente vai usar o comando tf2ss, dá um help aqui, 2ss. Aqui ele vai explicar como que converte a função de transferência em a função de espaço de estado. Aqui eu já deixei meio que salvo, vou dar só Ctrl V. A gente vai colocar o numerador, que são os zeros, e o denominador, que são os polos. Vai fazer toda essa parte de comando e vai colocar o programa para rodar. Colocando o programa para rodar, ele vai dar a nossa função de transferência, vai dar a matriz A, a matriz B e a matriz de saída, que é a C. Agora vamos fazer a conversão do espaço de estados para uma função de transferência. Para isso a gente vai ter que usar essa função aqui. C vezes S vezes identidade menos A, na inversa, vezes B mais D. Aqui nós temos nosso espaço de estados. Essa aqui é a matriz A. Eu separei todos aqui. Essa aqui é a matriz B e essa aqui é a nossa matriz C. O primeiro passo aqui é obter essa matriz, a inversa de S menos A. A identidade, aliás. Aí a gente faz a operação da identidade e obtém essa matriz. Com essa matriz a gente precisa de pegar a adjunta dessa matriz
Para conseguir a adjunta, a gente isola, por exemplo, onde eu posso pegar? Por aqui. A gente quer essa posição, 1, 1. Então, a gente isola essa parte e essa parte. Tudo o que restar aqui dentro, a gente faz a multiplicação cruzada. E na parte de baixo é o determinante. Determinante, o jeito mais fácil que, pelo menos o que eu acho de conseguir aqui sem bater em algum software, é repetir as duas colunas e fazer o cruzado. Aí a gente aplica na equação, substitui A, B, C e D, como está aqui, e a gente obtém a nossa função de transferência. Aqui eu senti que ele até mostrou aqui como conseguir adjunta, né, de uma matriz 3x3, mas eu senti que ele focou em umas partes da conta que fogem um pouco, mas que aqui mesmo dessa equação, de onde veio, né, essa equação aqui de cima, ou aqui depois que a conta mesmo, né, eu achei que ficou meio confusa. Função de transferência. Tá. Aqui no MATLAB a gente pode conferir se a gente chegou na função de transferência correta. Aqui nós usamos o comando ss2tf, que vai mostrar como é que funciona, para converter esse espaço de estado para função de transferência. Aqui já tinha deixado de digitado, tem todas as matrizes A, B, C e D. Aqui é importante lembrar que ponto e vírgula ele pula de linha para você montar a sua matriz. Aí coloca o programa para rodar. Se não pegar fogo, ele chega no resultado. Aqui ele joga todas as matrizes e aqui chega a nossa função de transferência, que bate com o que a Eu gente achei chegou fazendo na mão. bacana Muito mais essa parte, porque particularmente eu não conhecia esses comandos, então é uma Uhum. boa maneira de você conseguir conferir seus pontos. Sim. Tanto para espaço de estados para função de transferência quanto o contrário. mais rápido aqui. Na solução de equação de estados, o nosso interesse aqui é encontrar a solução no tempo, para ver como que um sistema se comporta. Suponha que a gente tem uma equação no qual apresente derivada. O método mais comum e mais simples de fazer, desde que se conheça a transformada de Laplace, é usar a transformada de Laplace, fazer toda a manipulação algébrica, né, necessária, e usar a transformada inversa de Laplace, para a gente obter a equação. Essa equação é muito importante, que através dela a gente consegue encontrar a matriz de transição. Com a matriz de transição a gente consegue observar toda a dinâmica do sistema, como que o sistema se comporta, como é o tempo de assentamento sobre o sinal, o transitório, que é nesse caso aqui que nós chegamos nesse valor, para uma ideal homogênea. Só que temos também a ideal que não é. Aqui eu achei que ficou meio perdido a parte da solução, que ele falou que chega, né, na matriz de transição e que essa é a matriz de solução, só que eu achei que ficou meio perdido, que ele fala, né, de fazer a transformada de Laplace inversa, mas eu senti que ficou passou muito rápido nisso e podia ter um tempo maior de explicação. E só no final ele comenta que é a parte homogênea, então também fica meio solto por essa parte, mas ficou bem complicado também. Caso aqui que nós chegamos nesse valor, para uma ideal homogênea. Só que temos também a ideal que não é homogênea. Aí muda um pouco o jeito que se resolve. Aí nós chegamos nas duas partes, que é a resposta em regime transitório e a resposta em regime perpétuo. Bom, nosso Aqui eu acho que valia a explicação, né, do que seria ser homogêneo ou não homogêneo. E nesse final, que ele comenta de ser a parte transitória e Que é a parte da esquerda conta com a questão da condição inicial, e daí como agora é não homogêneo, ele só vai contar com a parte a mais da direita, que é do caso da entrada, que é devido à entrada. nas duas Então partes, que só é ficou esquisita essa questão hoje. a resposta em regime transitório e a resposta em regime perpétuo. Bom, nosso vídeo foi esse. Obrigado aí por assistir. Valeu! aqui outro momento que eu senti que teve um corte, né, na linearidade da explicação, que ele cortou aqui o que ele estava falando para terminar, talvez alguma questão de tempo, que corta, né, a explicação dele. No mais, a apresentação foi tranquila, eles conseguiram apresentar certinho todos os pontos ali que Uhum. estavam sendo pedidos do subprojeto. Só algumas questões mesmo de padrões de apresentação ou cortes abruptos ali da apresentação, mas no mais foi uma apresentação bem tranquila.